aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 37. Apolo faz beicinho enquanto dirige sua incrível carruagem solar. E se você está se perguntando por que ele faz beicinho? Bem, ele perguntou se alguém queria dirigir, mas só Grover queria, e ele não deixava sua bunda peluda sentar em seu assento, então ele foi atrás de sua meia-irmã, Talia, mas Talia recusou veementemente. Então ele perguntou ao seu sobrinho, mas ele também não quis, dizendo que queria ficar com as namoradas. Isso fez com que o deus loiro dissesse que todo mundo era um desmancha-prazeres antes de se sentar e dirigir ele mesmo seu carro solar. Enquanto isso, Bianca junto com Nico, Grover e Percy decidiram satisfazer sua curiosidade sobre Minato. Embora o filho de cabelos negros de Poseidon não estivesse realmente interessado, ele só queria ver se conseguia encontrar um ponto fraco sobre Biju para poder derrotar Naruto. Já que ele ainda se ressentia de Naruto. Porque ele realmente não o via como um amigo e estava apenas o manipulando. Então, comecei a lutar com fervor contra 5 grifos, minhas mãos ficaram íntimas de seus bicos afiados como dentes de tubarão. No final do dia, derrotei esmagadoramente aquelas criaturas magníficas, e a partir daí ganhei esse presente para você, Naruto, disse com um tom orgulhoso, enquanto flexionava um de seus braços com orgulho antes que as outras 2 mãos mostrassem um presente para Talia e Annabeth, que olharam para o presente maravilhadas. Eram 2 pares de adagas feitas com garras de grifos, derrotados junto com pulseiras com pingentes de penas, havendo um par de adagas e uma pulseira para cada uma, que eles ficaram maravilhados enquanto colocavam a pulseira no pulso esquerdo e olhavam com mais detalhe suas novas adagas, com os caçadores sendo fofoqueiros e vendo que recebiam, algo que fazia os mais novos fazerem beicinho com as adagas de boa qualidade que não poderiam ter se não derrotassem um grifo. Uau, eles são incríveis, Talia disse surpresa enquanto Annabeth puxava seu namorado para um beijo de agradecimento, que foi retribuído por Naruto. A garota de cabelos negros então puxou o loiro para mais um beijo de gratidão da parte dele, o que fez o garoto de olhos azuis abraçá-los com um sorriso. Eu sabia que você iria gostar, embora notei que você está muito tenso. Me diga o que disse o filho de Artemis, o que fez suas 2 namoradas se entreolharem antes de assentirem e começarem a sussurrar. A orelha do neto de Shiva, que piscava por causa do que suas amigas diziam. Bem, acho que há algum tipo de tensão, acho que é sexual, e na verdade acho que ela está apaixonada por mim, e eu também, embora não saiba, e isso me lembra de algo, disse o loiro Biju lentamente e um tanto confuso antes de se lembrar de algo. O quê? Annabeth perguntou com interesse enquanto abraçava um dos braços de seu namorado. Bem, talvez na minha caça eu tenha encontrado uma garota semideus traidora que já havia encontrado antes, e ao invés de matá-la eu brinco com ela e deixo cicatrizes para que todos saibam que ela é minha presa e que é só uma questão de tempo para matá-la, mas acho que ela começou a desfrutar de nossos encontros sociais, e uma vez acho que a ouvi gemer que queria ter meus filhos quando eu bati em seu rosto. Namikaze respondeu sério, embora ele tivesse um sorriso despreocupado diante de tal coisa. E, com rostos chatos, suas namoradas colocam a mão em seus rostos com um suspiro, lembrando que um dos 6 fatais de seu namorado está se apaixonando sem tentar, mesmo que o que ele está fazendo não possa ser considerado algum tipo de namoro bizarro. Embora as 2 meninas estivessem mais interessadas no que um namorado fazia nessa época. Assim a viagem continuou até o acampamento meio-sangue, calma e tranquila. Salto no tempo, algum tempo depois. Naruto junto com suas namoradas, seu pai, os outros semideuses, o sátiro e as caçadoras desceram da carruagem solar, Apolo os cumprimentando enquanto sua carruagem retornava à sua forma anterior. Adeus, eu sei que você vai sentir falta do meu gênio, disse Apolo com certa arrogância antes de sair, continuando com seu dever divino. Bem, Zoe, querida irmãzinha, leve os outros para a cabana, irei com os outros avisar que todos nós chegamos em sua presença, e nem pense em ir para o meu quarto, disse Naruto enquanto Zoe. Ele apenas bufou antes de sair com os caçadores para se instalar na cabana de sua amante. Bem, vamos com o velho centauro que temos aqui como treinador, disse o loiro enquanto começava a caminhar com os outros em direção à casa grande, seu pai tendo retornado à forma de raposa e sentado em seu ombro, ambos olhando como se fosse o acampamento meio-sangue no inverno. As cabanas eram decoradas com pequenas luzes bruxuleantes, como luzes de Natal, só que eram bolas de fogo de verdade, mas havia luzes brilhando na floresta, e os 2 juraram ter visto uma luz na janela do sótão da casa grande. Nico e Bianca observaram tudo com interesse até que ambos viram uma parede de escalada com lava descendo, o que fez com que ambos mirassem nela e que Naruto notou.
É um lugar legal para se lavar, mas para os outros é mais como ter um desafio ou algo assim. Não sei, disse o loiro com um sorriso, enquanto todos olhavam para ele de forma estranha. Que principalmente vou aos vulcões para tomar banho, eles removem o sangue dos monstros com mais facilidade, disse o olho azul, o que fez com que todos olhassem para ele de forma mais estranha. Todos caminharam em silêncio novamente, ambas bijus olhando para quem estava ali naquele momento. Do lado de fora da cabana de Hefesto ele viu Beckendorf, que olhou para ele confuso antes de abrir os olhos surpreso e acenar para ele quando 3 membros da cabana de Deméter passaram por ele. Ao longe ele viu os irmãos Stoll, Travis e Connor, correndo com um balde de água fria, provavelmente prestes a fazer uma pegadinha, e alguns garotos Ares brigando em um círculo improvisado com a Maeve, mas ele franziu a testa. Não vendo sua garota guerreira. Assim que chegaram perto o suficiente da casa grande, todos notaram que ela estava decorada com fileiras de bolas de fogo vermelhas e amarelas que aqueciam a varanda sem colocar fogo em nada. Lá dentro as chamas crepitavam na lareira, no ar sentia-se o cheiro do chocolate quente. E, como sempre, na varanda estavam Kiron e o Sr. D, que estavam ocupados jogando um tranquilo jogo de cartas, e Naruto notou que o centauro deixou a barba e o cabelo crescerem um pouco mais para o inverno e estava vestindo um suéter com um desenho de casco e um cobertor no colo que quase escondia completamente sua cadeira de rodas. Embora o Sr. D estivesse como da última vez, com sua camisa com estampa de leopardo e uma Daichicoque na mão, devido à proibição de não poder beber álcool. Kiron Annabeth chamou com um sorriso quando todos chegaram à varanda, Naruto ficando na escada da varanda, sendo pequeno demais para ele, e os dois adultos olharam para eles e Kiron sorriu ao ver os semideuses e o sátiro. Eles estão todos de volta. Tiveram sucesso pelo que vejo o centauro, disse com um sorriso enquanto Percy, Grover, Talia e Annabeth acenavam com a cabeça antes que o treinador de heróis olhasse para trás dos semideuses, em direção a Naruto, ao lado do senhor, ambos olhando para ele surpresos com sua grande altura e musculatura. É bom ver você de novo, Naruto, embora eu deva dizer que me surpreende como você cresce entre os verões e, ao que parece, entre os invernos, a altura que você tem excede a dos deuses em suas reuniões do conselho e em seus músculos. Eu não vi nenhum deus em minha vida, Kiron, disse surpreso enquanto o Sr. D sorria para seu campista favorito. É bom ver você de novo, Naruto. Sr. D, disse enquanto o loiro apenas sorria para eles antes que os dois adultos ouvissem alguém pigarrear, fazendo-os procurar quem fez isso, mas não conseguiram encontrá-lo. Desculpe minha grosseria, esqueci que estou na minha forma de raposa, disse Minato, enquanto os outros dois adultos olhavam para ele e viam como ele pulou do ombro de seu filho, sua figura brilhando antes de retornar à sua verdadeira forma, o que fez o deus e o centauro olharam para ele surpresos ao saberem quem ele era por causa de suas caudas e orelhas de raposa. Um prazer, eu sou Minato Namikaze, também conhecido como Kurama, Kyuubi no Yoko, a raposa de 9 caudas, o rei dos biju, o senhor das bestas com cauda, o biju mais poderoso, entre muitos outros títulos, embora os títulos que mais me deixam orgulhoso são ser o marido de Artemis e o pai de Naruto. Minato disse com um sorriso enquanto o treinador de heróis se curvava educadamente em sua cadeira de rodas. E o senhor é um prazer, Lord Minato, eu sou o Kiron, o treinador de heróis, disse Kiron respeitosamente. Eu sou Dionísio, deus do vinho, das festas, entre outras coisas, é um prazer conhecê-lo, Minato, disse o Sr. D, o que não surpreendeu ninguém, pois estava diante de um ser que poderia apagá-lo da existência se quisesse. Kiron, esses são os dois novos campistas, Bianca e Miko, eles são irmãos. Pessoal, esse é Kiron, ele é o diretor de atividades do acampamento Meio-Sangue e o treinador de heróis, ele ficará encarregado de te dar a capitania que todos recebem aqui pelo mesmo Naruto, disse enquanto rapidamente apresentava o centauro às duas crianças para chegar ao assunto principal. E, aliás, não chegamos sozinhos, os caçadores também vieram conosco, conhecemos minha mãe e ela disse a Zoe que eles ficariam no acampamento até que ela dissesse o contrário. O loiro disse calmamente enquanto olhava com um certo prazer mesquinho quando o rosto de Kiron pareceu cair e o som do Sr. D gemendo de aborrecimento. Parece que este inverno será mais difícil que os anteriores, disse o treinador de heróis com um gemido. Eles já se mudaram? Kiron perguntou a Annabeth e ela acenou para ele, o que o fez se virar para olhar para Naruto. Você vai fazer o que disse no dia da reclamação ou acha que pode lidar com eles? Kiron perguntou enquanto o olho azul apenas sorria. Vou ficar na minha cabana, as meninas devem ser boas e obedientes, porque não vou ficar na castidade por muito mais tempo, já estou farto desses meses sem sexo, então dane-se, porque vou certamente faça isso alto e forte, disse o filho de Artemis enquanto dava um sorriso ansioso para suas meninas, que coraram e sorriram com o que estava por vir.
Embora os outros ouvintes aparentemente tenham achado demais ouvir isso, inclusive Minato, que olhou para o filho com preocupação, decidindo que ficaria pelo menos algumas horas explorando o local, novamente. Grover, leve os novos semideuses para ver o filme de orientação, disse Kiron para quebrar o silêncio constrangedor. Enquanto Grover assentia e levava os dois irmãos, com Bianca perguntando o critério de idade e Nico comemorando por poder ver o filme de orientação. Eu acho que com as caçadoras aqui então um jogo de captura da bandeira será organizado para amanhã, disse Kiron enquanto Naruto dava um passo à frente com um sorriso. Então, antes da minha atividade, contarei às minhas irmãs sobre este jogo. Acredite, a sequência de minhas irmãs prateadas termina hoje, e um clone meu perguntará às outras se elas querem que eu seja o líder deste jogo. A loira disse com um sorriso antes de um clone aparecer e sair rapidamente. Bem, agora vocês dois, vamos lá, não posso esperar mais, disse o garoto de olhos azuis com um sorriso malicioso, enquanto Annabeth e Tali o seguiam com passos claros. Bem, eu não vou assistir meu filho fazendo sexo, então você se importa se eu participar? Minato perguntou aos outros dois homens, que apontaram uma cadeira para ele antes que os três começassem a jogar pôquer, enquanto Percy sentou-se. Ele estava indo para sua cabana. Na cabana de Artemis. Zoe e suas irmãs caçadoras estavam se acomodando na cabana enquanto todas olhavam para a porta que dava para o quarto de Naruto, se perguntando o que havia lá dentro. Mas sua atenção se voltou para a porta da frente da cabana quando ela foi aberta e um Naruto desconfortável mal passou pela porta antes de se levantar ligeiramente devido à sua altura. Meninas, amanhã haverá um jogo de captura da bandeira contra o acampamento, e aconselho que coloquem algo nos ouvidos, porque seremos barulhentos e ásperos um com o outro, mesmo que eu isole a cabine para que ninguém de fora pode ouvir o que está acontecendo entre quem está lá dentro pode, então espero que não fiquem muito desconfortáveis, disse o loiro enquanto observavam caminhar até seu quarto, percebendo que Annabeth e Talia o seguiam. Com um salto claro em seus passos, o que os fez perceber o que iria acontecer. Todas as caçadoras procuraram desesperadamente por algodão para colocar nos ouvidos ou algo que fizesse com que todos parecessem mais chatos enquanto observavam o trio entrar na sala antes de ouvirem sons de gemidos, o som de carne sendo estapeada e pedidos que as faziam corar enquanto elas procuravam mais desesperadamente por algo para cobrir seus ouvidos. As caçadoras certamente não seriam capazes de olhar Naruto nos olhos no dia seguinte. Fim do capítulo 37 e capítulo 38. Na escuridão de uma sala mal iluminada por uma vela, ouviam-se claramente os agradáveis murmúrios e gemidos de duas vozes femininas, junto com o som de um rosnado baixo e o som delicioso de algo entrando e saindo lentamente em algo molhado e escorregadio. À luz da vela, aproximou-se o rosto de um certo filho de Artemis, que tem um rubor dourado, os olhos semicerrados de prazer e a boca entreaberta, soltando leves grunhidos como suspiros de prazer. Uma corrente tilintou na escuridão, houve um som de algo cortando o ar antes que o som de carne sendo golpeada por couro trabalhado enchesse a sala junto com um suave grito de prazer. Sussurros femininos fluíram escuchados junto a ele, sonido de outra voz feminina gemendo mientras gemia com força o nome de Naruto, el qual tinha dos de suas manos cerrando-se em punhos antes de abrir-se, aguantando os rádios e grunhidos mútuos, mas animais como fuertes que queriam sair de seu peito. Logo, outra pessoa se juntou a ele à luz das velas. Era Talia, que estava choramingando, com o rosto vermelho e os lábios levemente inchados pelas leves mordidas, se a marca de dentes em seus lábios servisse de indicação. A garota de cabelos negros reivindicou os lábios da loira, ambas se beijando com fome e desejo descontrolado, enquanto a garota de olhos azuis gemia engasgada com as duas mãos desocupadas da loira massageando suas nádegas com outra coisa que ninguém mais conseguia ver na escuridão. E nesse momento, a diversão foi interrompida quando a porta foi aberta enquanto a luz do quarto era acesa, fazendo com que três corpos nus parassem de surpresa para ficarem visíveis para qualquer um, o de Naruto, Talia e Annabeth. A loira está deitada de costas com a loira amarrada com correntes estilo bondage e a meio caminho de colocar o pênis do filho de Artemisa em sua vagina, além da garota de olhos cinzentos ter a virilha da garota de cabelos pretos em seu rosto enquanto as pernas de Artemis os olhos azuis cercavam seus cabeça apertada de prazer, enquanto o resto da filha de Zeus estava contra o filho de Artemis, que havia se separado do beijo como a semideusa ruiva de surpresa, enquanto o rosto da filha de Atena foi exposto ao mundo como o de Talia as pernas se afrouxaram, deixando seus quadris caírem e liberando a semideusa loira de seu trabalho oral. Ora, aqueles que entraram na sala onde aconteciam tais atos carnais e lascivos eram os caçadores, que ficaram em estado de choque e com rubor atômico ao verem o filho de sua senhora com duas de suas amantes no meio de um ato carnal. Agir.
A biju loira foi a primeira a se recuperar, fazendo com que ela gentilmente pegasse Talia e a deixasse de lado antes de sair de dentro de Annabeth e cobrir as duas com um lençol, no qual as duas garotas se agarraram com olhares furiosos para seus rostos de caçadoras por terem interrompido elas. O neto de Shiva só ficou nu em sua glória antes de ver suas irmãs adotivas. Vamos, o filho de Minato sussurrou com um sorriso brincalhão enquanto convidava suas irmãs para irem embora. Vamos, disse o Namikaze agora mais alto enquanto seu sorriso brincalhão se tornava simplesmente um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu disse vamos, o campeão de Hades gritou com raiva enquanto empurrava suas irmãs com seus 4 braços, que dispararam para fora da sala. Sinto muito, mas vou conversar com minhas irmãs sobre isso, Naruto disse se desculpando para suas 2 namoradas, que assentiram e lançaram olhares raivosos direcionados às caçadoras. O loiro fez a barra de um roupão branco aparecer em volta de seus quadris e para baixo antes de sair do quarto e fechar a porta atrás de si. Bem, eu quero que você me diga por que me interrompeu quando eu claramente lhe disse para não fazer isso, disse o garoto de olhos azuis com um tom calmo enquanto olhava para os caçadores, que estavam corados e não conseguiam. Olhe um nos olhos. Poebe foi quem conseguiu colocar sua determinação mais forte antes de dar um passo à frente e olhá-lo nos olhos. Lady Artemis foi capturada. Zoe teve um sonho com isso. Fomos avisar Kiron que estávamos saindo para ajudar Nossa Senhora, mas ele proibiu, dizendo que só poderíamos sair se o oráculo nos desse uma missão para ir encontrar Nossa Senhora. Poebe disse com algum desamparo junto com suas irmãs caçadoras. O filho de Artemis ficou ali com um olhar indiferente antes de se virar e começar a caminhar em direção ao seu quarto, algo que fez Zoe encará-lo. Sua consciência não pesa o que aconteceu com Senhora Artemisa. Como sua pessoa pode estar tão calma? A tenente caçadora gritou com raiva, o que fez a biju loira parar antes de olhar para suas irmãs por cima do ombro, congelando-as diante de um olhar dourado, frio, sanguinário e poderoso que olhou para suas almas. Não confunda meu silêncio com calma, minha irmã, porque a tempestade negra sempre existe mesmo que o dia esteja claro e claro. Lembre-se disso pelo resto da eternidade. Silêncio não significa estar calmo, significa estar controlado, disse o filho do Minato antes de abrir a porta de seu quarto e entrar silenciosamente, deixando suas irmãs assustadas. Salto de tempo, 5 minutos. Minato e Naruto olharam com indiferença para a vila no meio do nada que ele havia destruído em sua raiva pela captura de Artemis. O loiro mais novo havia saído de sua cabana para encontrar seu pai e contar o que aconteceu com sua mãe, o que irritou o loiro mais velho assim como irritou o garoto de olhos azuis. Então os dois decidiram descarregar sua raiva da única maneira que conheciam, destruindo e trazendo a morte. Deixe todos os deuses e titãs saberem, Minato disse com um olhar enfurecido. Quem vai contra nossa família? Naruto continuou com um tom venenoso. Só encontraremos sua morte e desaparecimento, disseram pai e filho ao mesmo tempo, enquanto em suas mãos eram girados 2 biju-damas que jogaram no que antes era uma cidade, o que fez uma explosão em forma de cúpula que fez com que a vila fosse nada além de uma cratera fumegante. Salto de tempo, hora do almoço no acampamento meio-sangue. Naruto parecia muito mais calmo do que na noite anterior, algo que os caçadores estavam eternamente gratos por poder olhar para o rosto do loiro sem temer ver aquele mesmo olhar sombrio que havia dado mais de um pesadelo. A loira conversou de brincadeira com Zoe, que corou com os comentários um pouco deslocados do filho da esposa, fazendo-o rir e a mulher de cabelos negros jogar um pouco de comida nele em retaliação. Para todos verem, as caçadoras pareciam filhas obedientes de seus pais, Naruto e Zoe, sentadas nas pontas da mesa e tendo uma disputa sobre a infantilidade do loiro, algo que deixou Annabeth e Talia com um pouco de ciúmes. Não poder estar com um namorado daquele jeito naquele momento. Logo, quando todos terminaram de comer, tudo nas mesas desapareceu e foi trocado por armaduras e armas nas mesas dos campistas, enquanto as caçadoras rapidamente tiravam suas armas e as colocavam sobre a mesa para uma rápida verificação para ter certeza de que estavam em ordem. Estavam prontos para a batalha. Meninas, espero que seu ego não fique muito machucado quando você perder, Naruto disse com um sorriso antes de sair com o grupo de semideuses, que já haviam se equipado e aguardavam seu líder. Vamos, hoje seremos os vencedores. O acampamento terá sua primeira vitória contra os caçadores. O loiro gritou com confiança enquanto abria os braços com um sorriso diabólico, fazendo com que todos rugissem com confiança que desta vez eles iriam ganhar. Ambas as equipes foram para o local designado. Os campistas colocaram sua bandeira no punho de Zeus, enquanto o olho azul sorria com sede de batalha. Ouça as ordens, disse o filho de Artemis enquanto erguia seu bidente e o batia no chão, fazendo com que todos ouvissem.
Nico, Bianca, Stowe, Beckendorf e Perseus ficarão para guardar a bandeira. Stowe colocará armadilhas sobre armadilhas, capturará o máximo de caçadores que puder. O restante continuará até o riacho e se dividirá em 4 grupos, sendo um deles o menor para atacar e poder pegar a bandeira. 2 dos grupos irão até os confins da mata e levarão os caçadores que por ali passarem para o terceiro grupo, que estará no meio do riacho em combate contra os outros caçadores. Subjuguem-nos. Stowe preparou armadilhas antecipadamente para facilitar essa tarefa, disse o biju loiro antes de olhar para suas amigas e assentir. Os grupos que levarão os caçadores para o centro serão liderados por Malcolm e Mark. O grupo do meio será liderado por Lee. O grupo para recuperar a bandeira será formado por Annabeth e Talia. Enviarei clones para ajudar todo mundo, mas eu mesmo enfrentarei Zoe em combate, entendeu? O filho de Minato perguntou enquanto todos concordavam. Pergunte a lutadoras fortes ou a meninas que ainda amamentam os mamilos de suas mães. Disse um neto de Shiva com óbvia zombaria, enquanto todos gritavam não. Então, eu disse, entende? O campeão de Hades gritou alto enquanto erguia seu bidente. Sim, os campistas rugiram, erguendo suas armas e batendo seus escudos com elas. Então vamos, não há tempo a perder. Naruto ordenou ao soar a buzina que deu início à batalha, fazendo com que os grupos se dividissem como deveriam. E ele enviou um clone para cada grupo junto com os defensores antes de ir procurar a própria Zoe. O loiro ouviu o som da batalha. Seus instintos, a parte mais selvagem que o definia como homem e sua raiva reprimida, rugiu com sede de batalha ao som. Ele começou a rosnar como um animal enfurecido, enquanto seus olhos ficavam vermelhos e seus olhos ficavam as pupilas tornaram-se fendas finas. Logo, ele confrontou o grupo para capturar a bandeira de suas irmãs, composta por Diane, Poebe e Zoe, esta última gesticulando para as outras duas saírem e pegarem a bandeira enquanto as duas lutavam. Diane e Poebe correram rapidamente para o lado, tensas para um possível ataque que nunca aconteceria. Zoe, querida, oh querida, o que foi? A caça? O sangue? Ou as feras horríveis? Ah, não importa, os assistentes dos caçadores sempre resolvem esses probleminhas. Neste dia, Naruto se junta à caçada, Naruto disse com uma voz interessada enquanto lentamente caía em uma posição estranha para Zoe. O loiro abriu as pernas em um amplo arco. Uma de suas mãos direita tocava o chão enquanto a outra pendia flácida. Sua mão superior esquerda segurava seu bidente e o apoiava em seu ombro, enquanto sua outra mão esquerda segurava sua faca de caça de 2 gumes. Folha. A mulher de cabelos negros se afastou quando sentiu seus instintos gritando para ela fugir antes que o ar a deixasse. Ela sentiu garras arranhando sua carne o suficiente para que ela ficasse em constante desconforto e não conseguisse se concentrar, algo que ela não conseguia fazer quando recebeu uma pancada no rosto e um corte no abdômen pelo bidente do olho vermelho, que deu um rugido bestial que a fez tremer no chão. A tenente conseguiu se virar a tempo de evitar uma batida em sua cabeça antes de pular o melhor que pôde e tentar cortar o abdômen do filho de Artemis com as facas de caça. Mas tal plano foi frustrado quando uma boca se abriu no abdômen do filho de Minato e com suas presas de lobo parou as facas de caça pela lâmina antes que uma das mãos de urso do neto de Shiva a pegasse pelo pescoço e milagrosamente ele a jogasse contra alguns arbustos que amorteciam um pouco a dolorosa queda no chão. As batidas soaram nos ouvidos de Zoe enquanto ela sentia seu sangue alto por causa da luta e como sua visão ficou turva enquanto ela estremecia ao sentir o poder emanando do corpo do campeão de Hades, que a agarrou pelo pescoço e a jogou contra ele. Uma árvore abruptamente. A tenente sentiu um sentimento tomar conta dela. Não era algo criado através do poder divino, ela sabia facilmente. Era o simples instinto que lhe dizia que ela tinha um homem à sua frente, um homem forte e poderoso que poderia proteja-a como sua futura prole. Zoe não conseguiu impedi-lo. Suas mãos percorreram suavemente os peitorais do homem à sua frente, depois seu pescoço e por fim a nuca do ser com sangue divino, que ela puxou em sua direção, batendo seus lábios em um beijo selvagem e abrupto que surpreendeu o Namikaze antes que ele começasse a retribuir o beijo da mesma maneira selvagem e abrupta. Nenhum deles sabia por que se entregaram ao prazer sombrio, impuro e proibido, porque a mulher de cabelos negros beijou um homem mesmo com seu voto de castidade e porque Naruto não pôde deixar de sentir desejo pelo corpo de sua irmã adotiva. A tenente gemeu ao sentir o filho de sua senhora apertar suas nádegas antes de começar a percorrer provocativamente o caminho interno de suas coxas, parando a poucos centímetros da pelvis da mulher de olhos pretos. Mas Zoe conseguiu recuperar o juízo e empurrou a loira para longe, que parecia confusa quando um fio de saliva se juntou aos seus lábios. Não, isso não pode acontecer entre nós, não é a hora, nem o lugar, disse a mulher de cabelos negros corada enquanto desviava o olhar com algum medo de ver o filho da esposa e cair novamente na tentação de beijá-lo.
Você está certo, isso está na hora e no lugar errado, disse o olho vermelho enquanto abaixava cuidadosamente no chão enquanto ouvia o som da buzina que encerrou o jogo junto com o grito de alegria dos campistas, o que deixou o tenente surpreso. Você é bom em comandar forças, disse Zoe com resignação enquanto ouvia os gemidos e gemidos de derrota de suas irmãs caçadoras. Foi divertido, irmãzinha, disse o filho de Artemis antes de ambos aparecerem no riacho, com Annabeth e Talia sorrindo ferozmente e erguendo bem alto a bandeira dos assassinos. Ambos os seres afiliados a Artemis se afastaram, não querendo que o que aconteceu acontecesse novamente, sem olhos observando suas ações. O filho de Minato rapidamente foi até suas amigas e sussurrou para elas o que aconteceu, não querendo guardar segredos delas, que pareciam ter uma conversa silenciosa com os olhos delas antes de assentir e sorrir para ele, dizendo que não era culpa dele. Isso com certeza o sequestro de sua mãe o deixou sob grande estresse e sangue intenso da batalha, e a raiva foi o que o levou a fazer esse ato. Então eles lhe disseram que nada estava acontecendo e que não estavam com raiva. Mas eles ficaram surpresos que o oráculo apareceu caminhando em direção a Zoe. Fim do capítulo 38.